Olá, eu sou o pastor Aristóteles e quero te dar a paz do Senhor. Nós estamos entrando na lição número 3 desse trimestre, utilizando a nossa revista. Essa é a revista do trimestre, que tem como título, você vê aqui embaixo, Em Defesa da Fé Cristã. Okay? E nós hoje estamos nessa lição. É a lição que tem como título E o Verbo, encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne, foi o que João falou. Encarnação do Verbo. Ok? Nós estamos no Centro Evangelístico Internacional, Rua Lemos Cunha, em Icaraí, 577. E nós estaremos felizes, contentes, se você quiser também nos fazer uma visita. Nós temos escola bíblica dominical para todas as classes, adultos, casais, homens, mulheres, e também temos nosso seminário teológico, onde você pode fazer cursos em várias modalidades. E o tema dessa revista, Em Fé da Fé Cristã, porém, no dia de hoje estaremos falando sobre a encarnação do Verbo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por esse dia que tu nos tens dado, Senhor. Esse dia maravilhoso, em que, Senhor, tu tens preparado coisas certamente gloriosas para nós. Abençoa-nos e orienta-nos nessa escola bíblica dominical, porque nós queremos aprender de ti, que és o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós estaremos aqui combatendo as antigas heresias, desde aquele tempo até hoje, acerca, é isso que está dizendo esse assunto, tá? Em defesa da fé cristã, estaremos combatendo heresias. Está aqui também, antigas heresias da fé cristã, que se apresentam até hoje com nova aparência. Então é bom que nós estejamos sempre participando da escola bíblica dominical, porque não é como um culto numa igreja, é um pouco diferente. Aqui nós estaremos estudando a palavra. O texto áureo está em João, depois vem 1 João. João, capítulo 1, versículo 14, onde nós vemos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João começa esse capítulo dizendo que e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa a fazer um jogo de palavras sobre quem era o Senhor. No princípio, ele começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 5 ele diz que e a luz se manifestou também. Ele fala que a luz vai se manifestar e as trevas não entendem essa luz. Essa mesma luz, essa mesma treva, é o que está lá em Gênesis.
Senhor não diz que ele criou a luz. Ele diz, haja luz. Como se dissesse, apresente-se a luz. E as trevas tiveram que se recuar. A verdade prática diz, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Houve historiadores, pessoas que escreviam livros, que eram também judeus, que eram gentios, tá? E escreveram sobre os fatos ocorridos naquela época. Histórico. A leitura bíblica em classe nos diz, está agora sim, 1 João, capítulo 1, de 1 a 3. Pega a tua Bíblia, João, capítulo 1, verso de 1 a 3. Depois, mesmo 1 João, capítulo 4, de novo, verso 1 a 3. E depois, 2 João, capítulo 1, verso 7. Então, vamos começar a nossa leitura bíblica em classe. Leia comigo, está na revista. Se você quiser nos dar a honra de comparecer aqui para participar pessoalmente, né, claro, você vai receber uma revista dessa. Nós ficaremos muito felizes em te receber aqui. 1 João, capítulo 1, verso de 1 a 3. O que era desde o princípio, você vê que João fala também, o Evangelho de João. No princípio era o verbo. Aqui ele diz, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3, e que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Aqui estamos vendo João falando sobre a presença, a comunhão com o Pai e a comunhão com o Filho. Numa condição histórica em que chamar Deus de Pai era muito difícil. Era, talvez, condição de apedrejamento. Era falar uma heresia. O quê? Está chamando Deus de Pai? Por isso tentaram apedrejar Jesus. Lá nos Evangelhos você pode ver isso. Porque ele diz, meu Pai. Agora, de novo, 1 João, capítulo 4, ainda, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Alguém que esteja manifestado com o espírito, se dizendo espírito de luz, né? Se você pergunta a ele, Jesus Cristo veio em carne, ele veio em espírito, ele vai dizer, não, ele veio em espírito. Ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne. É uma forma de saber se realmente a pessoa
está ou não manifestada. A Bíblia está fingindo que, não, que é uma coisa de Deus e não é. É só perguntar. É só perguntar. Ele veio, Jesus Cristo, o Senhor, ele veio em carne ou veio em espírito? Esse versículo aqui vai dizer que ele vai responder, não, ele veio em espírito. Vamos estudar sobre isso. 2 João 1, versículo 7, estamos vendo aqui, Almeida Corrigido e Fiel, é a parte da Bíblia de tradução. Verso 7, agora é 2 João, né? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Então ele fala sempre sobre isso. A preocupação aqui de João é essa, sobre o anticristo, sobre os enganadores, sobre os falsos profetas. O objetivo da lição é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Heresias que negam que ele veio em carne. Descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E 3, relacionar como as heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se revelam atualmente. É bom que a gente saiba, é bom que a gente conheça o que eles pensam, né, para poder responder. Nós vamos começar essa apologética cristológica, como se fala na teologia, do presente trimestre, com o tema A Encarnação de Jesus. Uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. Essa é uma doutrina que vai falar sobre Jesus homem. Jesus carne. Esta lição tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica, essa aqui é a nossa introdução, tá? Doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da igreja, houve tentativas de negar a deidade absoluta de Cristo. Desde o princípio. Tá? No final do século II, início do século III, isso estava muito forte. Então, esses grupos céticos tinham a pretensão de desconstruir o testemunho e a autoridade apostólica acerca de Jesus. É muito importante que a igreja saiba discernir, saiba conhecer os pensamentos dessas pessoas, para que possa, em tempo oportuno, se houver uma oportunidade de poder conversar com eles. Porque eu, por exemplo, eu dizia, Senhor, eu acho que eu estou certo. Na minha casa, na minha família, os meus pais me ensinaram assim, 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 e eu acho que eu estou certo. E se eu estiver errado, eu vou ser condenado estando inocente, porque eu acho que eu estou certo. Essas pessoas acham que estão certas. Cabe a nós nos preparar para procurar tirar esse véu que cobre o entendimento deles com a palavra. Né? Então vamos agora para o objetivo primeiro, que são as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Temos aqui o objetivo primeiro, que é esse. Tópico primeiro, tem o tópico 1, 2 e 3. Tópico primeiro, o que é docetismo? Docetismo é uma doutrina herética do século 2 e 3, que negava a existência do corpo de Jesus Cristo, admitindo apenas a existência do Espírito. Esse é o docetismo. Eles negavam a corporeidade, que Jesus veio em carne. O termo vem do grego dokel. Esse docetismo vem de dokel, que significa ter aparência. Então eles tinham aparência de verdade,
vivendo na mentira. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Nesse caso, Jesus Cristo era apenas um espectro, é tipo um fantasma que estava no meio dos discípulos. Ele não era uma pessoa como nós. É isso que eles ensinavam. Já tentando, isso é o espírito do anticristo, tentando desconstruir a mensagem da cruz, onde Jesus, o verbo que se fez carne, Cordeiro de Deus, foi colocado, oferecido pelo próprio Pai, para ser sacrificado por nossas vidas. E eles não tinham o que dizer acerca daquele momento em que ele estava na cruz, em que de meio-dia às 3 da tarde, a Europa toda chegou a atingir a Europa. Ficou escura, como se fosse noite. Israel toda ficou escura. Eles achavam que estavam de noite. Isso eles não podiam negar, porque foi um fato histórico. Então, esse é o tópico 1. Tópico 2, desse primeiro objetivo, o que os docetas ensinavam sobre Jesus. O que eles ensinavam? Já que Jesus veio, dizem, que veio em carne, né? O que eles ensinavam? Muitas coisas fora da Escritura e contrárias à palavra de Deus. O que eles ensinavam não batia com a palavra de Deus. Pessoas com pensamentos, com ideias, e que vão jogando, mas que não tem nenhum conhecimento com a palavra de Deus. Jesus tinha amigos, ele cresceu no meio da família, ele teve uma profissão, um fantasma pegar lá um aparelho para preparar uma madeira, né, como carpinteiro. O pai dele era construtor, né? Então, ele cresceu como qualquer criança. Você pode ver Lucas capítulo 2, versículo 52, diz assim: e a criança, Jesus, crescia, logo Lucas capítulo 2, tá? Crescia em estatura e conhecimento diante de Deus e dos homens. Crescia em sabedoria, em estatura, conhecimento diante de Deus e dos homens. Isso mostra alguém, como qualquer criança, que vai crescendo e vai aprendendo. Marcos, no capítulo 6, versículo 2, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? Olha só, Tiago, José, Judas e Simão. Não é Pedro, não. Tiago, José, Judas e João. E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Ora, aqui está dizendo que Jesus, ele tinha irmãos. Aí vem uma situação, né? Mas Maria era virgem. Gente, nós não estamos mais naquela época, né? Para uma criança nascer, a mulher não pode. Depois, durante o parto, continuar virgem. Na concepção, ela estava virgem, permaneceu virgem, e José não a tocou. Agora, depois que Jesus nasceu, Jesus teve irmãos. Isso é um fantasma? Que nasce de uma mulher virgem, né?
Não, não. E todos estavam escandalizados, porque aquele rapaz que nasceu, que viveu entre eles, estava agora fazendo maravilhas. Então, já tinha aí pessoas indo contra Jesus, não aceitando. E ele mesmo diz: não há profeta que não seja aceito, a não ser na sua própria casa, que seja rejeitado. Ele é rejeitado na sua casa, na sua cidade, no seu país, ele é rejeitado. Agora, passemos agora para o tópico 3 desse primeiro objetivo. Estamos falando sobre a corporeidade de Cristo. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Então, ensinavam sobre Jesus, que é o 2, e diziam sobre Jesus. Negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne, negavam. Um homem chamado Cerinto, contemporâneo do apóstolo João, nós estamos aqui estudando aqui a Epístola de João, o Evangelho de João, negava o nascimento virginal de Cristo e ensinava o docentismo. Eu já ouvi antes, né, há muito tempo, eu era pequeno, uma história, não, ela era virgem porque foi gerada como o gambá que gera o filho por fora numa bolsa, por isso ele foi gerado fora do... Gente, que ideia, nem o gambá faz isso. O bichinho nasce e corre e vai para a bolsa depois, mas ele é gerado no útero. Jesus foi gerado no útero de uma mulher virgem. Nós vemos até hoje o Natal, a criança na manjedoura. Manjedoura não era o local em que ela estava estava numa estrebaria. Manjedoura, manjar, né? O italiano, né? Mangiare, é comida, é o local onde se comia, onde se dava comida, era uma coisa parecida com uma cama, mas não era uma cama, de madeira, onde se colocava comida para os animais comerem. Manjedoura, ele nasceu numa manjedoura. Fantasmas não nascem, eles são, não é isso? Ou se fossem, se existissem, não existem fantasmas, não é isso? Então, o objetivo 3 continua aqui o Cirino dizendo que, negando o nascimento virginal de Cristo. Saturnino, mais outra pessoa também daquele tempo, principal representante do gnosticismo sírio. Esse gnosticismo é um movimento filosófico teológico que ensinava, que considerava o conhecimento, o que precisava a pessoa para ser salvo era o conhecimento. Se tivesse duas coisas, a Bíblia e alguma coisa, por exemplo, de ciência, e entrasse em choque, a ciência ganhava. Isso foi uma situação muito difícil durante muito tempo, mas a palavra de Deus sempre se sobrepôs. Então ensinava que o conhecimento é o necessário para a salvação. A obra de Cristo na cruz não teria, portanto, nenhuma validade. É o conhecimento. O conhecimento é o principal. São o gnosticismo, né? Ensinava que Jesus Cristo não nasceu, esse saturnino, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. As pessoas olhavam assim, eu fico até imaginando, né? Como se fosse assim é um espectro, né? É um fantasma. É uma situação muito delicada isso aí. Como é que eles conseguiam tentar explicar
que Jesus não tinha um corpo, mas viam como se fosse uma fumaça andando, não sei. Mas ensinavam isso. Negavam a, o nascimento corpóreo de Cristo. Era apenas uma mera aparência. E mais um ainda, Marcião, é outro dessa época, que ensinava, que era um doceta, né? Que ensinava essas coisas acerca de Cristo, que não aceitavam que ele tivesse vindo realmente corporalmente. Marcião é outro heresiarca, é um cara que gerava heresias à vontade. Abria a boca, era heresia. Que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Você vê que todos eles, os docetas, eles rodavam em torno de uma só coisa. Jesus Cristo não era uma pessoa humana como nós. Era tudo menos isso. A briga deles era essa. Mas, quanto ao corpo, não se sabe se na opinião dele, desse Marcião, era apenas uma aparência ou de uma substância etérea. Quer dizer, ele falava assim, não, ele não veio em carne. Ele não veio. Mas vem cá, mas ele era uma aparência? Essa parte ele não sabia explicar. Simplesmente ele não aceitava. Não, não veio em carne. Não veio. Então, essa daí é mais um ensinamento, né? E com isso, nós estamos agora entrando no nosso objetivo 2 da lição. A afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. Quer dizer, eles, os docetas, estavam aqui explicando, tentando convencer as pessoas que Jesus Cristo isso já é dentro da igreja, né? Isso é dentro da igreja. Nós não podemos esquecer disso. Isso é dentro da igreja, tentando mover a fé dos irmãos numa condição correta, eficaz, que Jesus nasceu para que nós fôssemos salvos. Deus ofereceu o Cordeiro perfeito, o seu próprio Filho, para que nós fôssemos salvos. Então, ele negava, mas a afirmação agora desses homens vai se contrapor à afirmação apostólica que havia na época, acerca de que Jesus nasceu, viveu e morreu, e também ressuscitou. Tópico 1 do objetivo 2. Então, a afirmação apostólica que diz, 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, aquela pessoa que era desde o princípio. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então ele está falando aqui de uma pessoa com quem eles conviveram, comeram, tomaram banho, correram, contaram piadas. João, ele dormia, veja o Evangelho de João, que Jesus estava deitado e João com a cabeça no peito de Jesus. Então ele tem um corpo. Não é um fantasma. Ele comia um peixe, ele comia um pão, mas os docetas queriam dizer, não, ele não veio. Não veio em carne. Esse é o espírito do anticristo. Mas aqui João está dizendo assim, não. Nós convivemos com ele. Desde o princípio, que era os evangelhos de Mateus. Então, vamos só relembrar. Dos evangelhos, nós temos evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos. Eles contam a mesma coisa com ângulos diferentes. Mateus fala para o judeu,
Marcos, ele era romano, então ele fala para os romanos. Lucas era grego, ele fala para os gregos, uma linguagem para os gregos. Então esses são os sinóticos. E João, que estamos estudando, fala para a igreja. Ele tem um modo de falar totalmente peculiar. Não é como os outros. Não conta as mesmas histórias, conta histórias, coisas que os outros não contaram. Tá? Então, Lucas, denominados evangelhos sinóticos, porque eles contam a mesma história, apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos. O tempo todo, esses três evangelhos, eles mostram Jesus, eles ressaltam os aspectos físicos. Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito, e lá ele ficou 40 dias sem comer, em jejum. Ele foi alimentado por anjos. Então ele tinha fome. No final ele tem fome. Tinha corpo. Então, ao passo, esses três, né, falam para essas pessoas, Mateus, Marcos e Lucas, mas João fala para a igreja. Os três evangelhos expõem Jesus Cristo exteriormente. Então, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, mostram Jesus assim, exteriormente. Ele chora, Jesus chorou. Jesus fez uma coisa. Eles começam a colocar Jesus olhando pela forma externa, como homem, como corpo, como qualquer um de nós. João, não. João, ele começa a falar de uma forma interna, espiritualmente, como é Jesus por dentro. Ele diz, no princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Gênesis 1, versículo 1. Ele está fazendo um comparativo, quando ele começa a dizer que no princípio era o verbo. Ele está fazendo uma comparação entre Gênesis capítulo 1. Então ele vai mais profundo. Era uma pessoa que vivia muito próximo de Jesus. E quem anda muito próximo de Jesus tem as revelações de Jesus. As revelações são dadas para aqueles que buscam a sua presença. E João era o que fazia isso. João se relaciona com Gênesis, então, e os outros três tentam apenas se relacionar com Jesus externamente, tentando mostrar para as pessoas, judeus, gregos, romanos, quem era Jesus. Tópico 2, desse objetivo 2. A reafirmação, então esse primeiro aqui era a parte apostólica, o que era desde o princípio, e a reafirmação apostólica. A reafirmação. O apóstolo, no caso João, reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância, tá? Vou ler outra vez. O que vimos com os nossos olhos. É tipo assim, choveu água da nuvem. Estranho, né? Desceu para baixo. Redundância. Então ele fala aqui, o que vimos com os nossos olhos. E depois diz, o que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida.
Isso pode até parecer redundância, vimos com nossos olhos. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviviam. Ele comeu com os discípulos, ele comeu pão, peixe, ele andou com os discípulos. Então, o propósito então é mostrar com essa ênfase. Eles, por exemplo, no caminho de Emaús, vamos configurar sobre isso aí. Caminho de Emaús, logo após a sua morte e ressurreição, estavam aqueles dois discípulos, cerca de 2 horas a pé, pensando assim, 12 quilômetros de distância. Iam a pé tristes, mas muito tristes. Ele se aproxima e vai conversando com ele, ele nem levantava os olhos. No final, quando chegaram em Emaús, ele tentou, eu vou fingir que eu vou passar. Não vou parar não. Eles pararam ele, não, vem, fica com a gente, fica com a gente, fica com a gente. E ele ficou, comeu com eles e partiu o pão. Ele não era um fantasma, não é isso? Pedro quando estava nessa época em que Jesus havia morrido na cruz, já havia ressuscitado, Pedro foi pescar com os seus amigos, e Jesus faz mais uma pesca maravilhosa. Olha, lá da praia, ele diz, joga lá de cá, vocês não pegaram nada, joga do outro lado. E jogaram quase que o barco a fundo de tanto peixe. Quando chegaram na praia, tinha de peixe, tinha pão, tá? Tudo peixe assado para eles comerem. Quando eles estavam dentro de um ambiente fechado, Jesus aparece e diz, calma, eu não sou um fantasma, me dá um pão aqui. Aí come pão, bebe o vinho. Acaso o fantasma, ele mesmo diz, um fantasma come pão? Isso depois da morte e ressurreição dele. Imagina então o nascimento dele, né? Como as pessoas tentavam inverter a ordem das coisas. Ele comeu com os discípulos, pois Jesus mesmo, sendo Deus, ele tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente, como nós vemos agora em Lucas no capítulo 2. Tá? Ele foi crescendo. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos, no capítulo 1, pega lá um stopzinho, pega lá o livro, a Bíblia, Romanos, capítulo 1, versículo 3, diz assim, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, é uma reafirmação apostólica. Jesus, ele nasceu da descendência do rei Davi. E o rei Davi não era um fantasma. O rei Salomão, filho de Davi, não era um fantasma. Jesus nasceu da descendência de Davi. Então, passemos agora para o tópico 3 desse objetivo 2. Estamos falando aqui o que as pessoas colocavam, os apóstolos colocavam. Na primeira parte, nós estávamos no primeiro objetivo, vendo o que os docetas falavam, contra, não acredito, não veio em carne, aí depois os apóstolos, e agora a reafirmação, uma herança herética, tópico 3, do objetivo 2. Uma herança herética. Isso está em 1 João, capítulo 4,
versículo 2 e 3. Pega a tua Bíblia para dar uma leitura sobre isso aí. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 2 e versículo 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, aquele primeiro homem que fala que Jesus não veio, era um espectro, não veio em carne. Os escritos do apóstolo João, então o apóstolo João viveu junto com esse Cerinto, tá? Em Éfeso. E então João viu ele ensinando essas coisas. Os escritos de João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Então, temos os Evangelhos, temos o Apocalipse, as 3 epístolas de João, todas foram produzidas na última década do primeiro século, ou seja, ano 90 a 100, que foram produzidas. Nessa época, o docentismo já se difundia entre os cristãos, e João viu isso acontecer. Por isso ele estava tão preocupado em suas cartas, por isso João fala tanto sobre o anticristo, sobre Jesus ter vindo em carne, porque estava vivendo isso. Então, o docentismo já se difundia entre os cristãos, por isso o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Isso, gente, era dentro da igreja. Eles entraram na igreja, eram pessoas da igreja, tendo ideias novas, tá? Ideias próprias, satânicas, acerca do nascimento de Cristo. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Ele viveu aquilo, ele viveu com Jesus, e agora havia pessoas dizendo, isso que você viveu foi uma mentira. Ele fala, não, eu vivi com ele, com Jesus. Você estava lá com ele quando ele sofreu. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Então João, vendo tudo aquilo, ele diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então ele estava vivendo ali, tá? Com Cerinto. Ele estava vendo os outros ensinarem isso e dentro da própria igreja. E João, ele se levanta e fala, ele contesta frontalmente esse ensinamento, porque ele era testemunha com os outros apóstolos que já haviam morrido. João morreu por último, era bem velhinho, mas ele viveu com Pedro, com Tiago, os irmãos de Jesus, viu a mãe de Jesus, viveu por 3 anos com Jesus. Então, aqui, João está falando sobre os enganadores. Agora estamos chegando no objetivo 3. Objetivo 3, que é o último objetivo da nossa lição. Como essas heresias se revelam hoje? Essas heresias continuam a acontecer? Eu aprendi, quando eu era pequeno, como eu falei no início da aula, que foi até uma senhora que eu prezava muito, né, já é falecida, foi salva antes de morrer, dizia, não, ele nasceu, que ensinavam assim, né? Ele foi criado numa bolsa, igual um gambá. Era na roça, né? Então, um gambá. Criado numa bolsa.
por fora da barriga. Por isso é que ela era virgem. Mas isso são dias de hoje. Tópico primeiro desse terceiro objetivo e último objetivo, né? Quanto ao nascimento virginal de Cristo. Se ele era um fantasma, então ele não nasceu. Então, hoje em dia, contra o nascimento virginal de Cristo. A união hipostática é um termo técnico na teologia cristã, empregado principalmente na cristologia, estudo de Cristo, e descreve a união entre as naturezas humana e divina da pessoa única de Jesus. Então, natureza humana, 100% humano e 100% Deus. Mas ele não teve, por usurpação, o ser igual a Deus. Antes, ele padeceu, ele sofreu, ele se colocou como servo, para que nada das coisas que nos afetam, que temos que vencer, nada ele deixou de lado. Ele viveu todas as coisas que nós, seres humanos, pobres mortais, vivemos. Ao nascer, ao crescer, ao envelhecer. Ele não chegou a envelhecer. Aos 33 anos, ele estava sendo sacrificado sobre uma cruz por nós. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons. Os mórmons negam o nascimento virginal de Jesus. A Igreja da Unificação e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Eles ensinam isso. Ponto final. Eles não conseguem negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. É aquele ensino de Cerinto lá no início, final do primeiro século, ainda sendo colocado hoje. Os mórmons têm se tido décadas após décadas, eles têm se confrontado com essa mesma situação. Eles ensinam que Jesus Cristo não veio em carne, mas as situações que vão sendo criadas fazem com que eles entrem em choque com os próprios ensinamentos, porque Deus quer a salvação de todos. Isaías, no capítulo 7, Isaías é conhecido como o profeta messiânico, né? Ninguém falou tão bem sobre Jesus, quase 700 anos antes de Jesus. Ninguém falou tão bem acerca de Jesus. O ministério de Isaías foi em torno de 754 a.C., coincidindo com duas datas históricas. Então, Isaías existiu? Sim. Até isso eles tentam falar, não, esse cara não existiu. Esse profeta ou aquele não existiu. Não, ele coincide com duas datas históricas precisas. A morte do rei Uzias, que ele comenta, rei de Judá, e a fundação de Roma. Então, a fundação de Roma, quando Roma foi fundada, e a morte do rei Uzias. Você pegar a Bíblia, você vai estudar, você vê que são fatos históricos em que esse Isaías viveu, época em que ele viveu. Isaías 7,14 diz, Isaías, 700 anos antes de Cristo. Portanto, o mesmo Senhor, gente, 700 anos antes de Jesus nascer. Deus falando, usando pessoas. Assim foi escrita a Bíblia. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal.
eis que a virgem conceberá. A mulher não vai deixar de ser virgem, continua sendo virgem, ela conceberá e dará à luz um filho. Obviamente, no momento em que a criança vem à luz, a mulher deixa de ser virgem. Óbvio, né? Chamarás o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco, ou Deus está conosco. Isso 700 anos antes. Então, o nascimento virginal de Cristo é anunciado historicamente, num momento histórico, e acontece historicamente. Tópico 2, do objetivo 3, agora quanto à morte e ressurreição. É outra história, mas ele morreu, mas não ressuscitou, ou ressuscitou, não... O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, o nome do rapaz é diferente de hoje, né? Basílides, negava a crucificação de Cristo. Ele nem sequer foi crucificado, ele falava. Ele dizia que uma pessoa foi colocada no lugar de Jesus. Lembra daquele que levou, Simão, que levou a cruz de Cristo? Jesus estava difícil de levar, e os romanos dizem assim, ó, ei, você, leva a cruz dele, ajuda ele a levar. Ele vai levando, foi ele que foi crucificado, não foi Jesus não. Olha só, dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. Quer dizer, Jesus está levando a cruz, vamos pensar, né? Está levando a cruz, aí cai, levanta e cai, vai levando, depois o corpo dele tá difícil de levar, e, pô, você, vem cá. Aí o cara pega também, Simão, o sirineu, vai levando, e nesse momento ele se transfigura, aí quem estava levando, os soldados, não conhece mais que se Jesus é esse, ou se Jesus é aquele, pega o outro e crucifica o outro. Gente, difícil, né? Mas é o que esse Basílides ensinava. Transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. Né? Simão, o sirineu. O que o populacho, né, o pessoal, o tomou por Jesus. Como, gente? Jesus tinha sido lanhado nas costas com chicotadas, tinha uma coroa de espinhos. Simão não tinha coroa de espinhos. Como é que você ia confundir um e outro? No final, caiu os dois um por cima do outro, quando levanta, pegou Simão e crucificou Simão. Quer dizer, satânico, espírito do anticristo, para dizer, Jesus não morreu, mas sim, ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, para pânico do inferno, porque ele venceu a morte e ao terceiro dia se levantou pelo poder de Deus. Então, assim sendo, Cristo apenas presenciou, quer dizer, acabou sendo que Simão que morreu, e Cristo ficou só olhando de longe, tal, no meio do pessoal. Era eu que era para estar lá. Ele morreu por mim, olha lá, ficou na cruz no meu lugar, mas vamos dizer que fui eu. Que ensinamento satânico, né? Então, Jesus tinha apenas presenciado a crucificação de Simão, seu suposto sócio. Vamos falar agora sobre o Alcorão, tá? Quanto à morte e ressurreição de Jesus. O Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual. Então, o livro que tem autoridade espiritual para os muçulmanos é o Alcorão. Aqui tem o Alcorão 4.157, né? O ponto que está escrito, que eu vou falar aqui agora, declara que Jesus, o Senhor Jesus, né? Não fala Jesus não, o Senhor Jesus, não, o Alcorão diz isso, não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação.
Alcorão 4, 157. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sócia de Jesus foi levado à cruz. No caso, o que Basílides falava, né? Aqui, Simão o Cirineu, provavelmente. Eles não dizem quem é aqui, o Alcorão não diz, mas um sócia foi colocado no lugar dele. Agora, o apóstolo Paulo, rebatendo isso, em 1 Coríntios, dá uma paradinha, stop, pega a tua Bíblia, esse versículo você precisa decorar, você precisa ter de cabeça, de cor e salteado. 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 3. Depois, verso 17 e verso 18, para completar. Ele fala que se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Bom, Jesus não tinha corpo físico real. Então ele não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se ele não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa esperança de salvação nem existe. É o que Paulo fala. No entanto, todos os apóstolos seguiram após Jesus, após a sua morte e ressurreição, continuaram. Muitos foram decapitados, enforcados, perseguidos. Para isso acontecer, é porque eles tinham tido uma vida com aquele que eles viram por 3 anos e meio. 3 anos, eles viveram com eles, conviveram com eles, viram ele ir na cruz, morrer e depois ressuscitado. Não há como negar. Alguém que tenha tido essa experiência, não é alguém que comentou, alguém que tenha tido essa experiência, não há como rebater. O testemunho que você tem cala as pessoas incrédulas, porque é um testemunho. Aconteceu comigo desta forma. Eu vi uma vez, eu dando um testemunho toda a minha vida, e alguém falou assim, com a mão assim, passou. Eu não vou nem falar o fim dessa pessoa depois, que não vale a pena. Último agora, tópico 3 desse terceiro objetivo, estamos terminando, a confirmação histórica. Então, a confirmação histórica, bíblica histórica da morte de Jesus é um fato incontestável, é bíblica e é histórica. Hoje nós estamos dia... eu nem falei sobre essa parte aí. Hoje é dia 19, hoje é dia 19 de janeiro de 2025. 19 de janeiro, domingo. Mas 19 de janeiro do quê? Do início do mundo? Não. Do nascimento de Jesus. Então, você vê aí algo histórico. Hoje, a data que eu vivo, que você vive, é histórica a partir do nascimento de Jesus. Tem aí uma diferença de 5 anos desse calendário gregoriano que nós vivemos, mas não muda o fato de que há uma historicidade. Existe algo histórico no dia de hoje. 19 de janeiro de 2025, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, é algo histórico. Então, a confirmação histórica da morte de Jesus é incontestável. Comparando o consenso cristão ortodoxo de que a Bíblia é a revelação, né, a parte ortodoxa que estuda a Bíblia, que nos foi
sobrenaturalmente dado por Deus, o atual cristianismo liberal, atual, trata a Bíblia como um livro humano, de grande percepção e sabedoria espiritual. É bonito, tem uma sabedoria espiritual legal. Isso aí é o cristianismo atual, liberal. Mas não é divinamente inspirado, nem singularmente normativo. É um livro legal. Quer dizer, o livro mais lido na face da Terra por todos os séculos. Livro que a ciência tem, dia após dia, confirmado aquilo que está na Bíblia. Então, no entanto, os próprios historiadores desse cristianismo liberal, não cristãos, judeus, romanos, atestam a morte de Jesus. Contra esse cristianismo liberal que diz que não é bem assim, nós temos historiadores, o próprio judeu, pessoa que escrevia livros, né? Judeus, romanos, gregos, falando que viveram naquela época ou logo depois. Por exemplo, Flávio Joséfo, historiador judeu, que viveu entre 37 e 100 depois de Cristo. Quer dizer, ele nasceu depois da morte de Jesus. Ele disse: acusaram-no, quer dizer, Jesus, né? Acusaram Jesus perante Pilatos. E este, Pilatos, ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida, quer dizer, os apóstolos, não o abandonaram depois da morte, no caso, ressurreição. Não o abandonaram. Isso é histórico. Isso era uma pessoa que não era um cristão escrevendo. O historiador romano Tácito viveu de 55 a 112 depois de Cristo, escreveu: aquele a quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério César pelo procurador Pôncio Pilatos. Olha só, um falando sobre Pôncio Pilatos, outro também falando, historiadores falando sobre Jesus, o momento em que ele foi à cruz. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Atos, capítulo 1, versículo 3. Então, nós temos historiadores e temos a Bíblia falando, em Atos dos Apóstolos. A conclusão, estamos agora chegando na nossa conclusão. Deus convida, eu vou ler aqui a nossa conclusão, para não estourarmos o nosso tempo. Deus convida seus servos em todas as épocas e convida você, convida a mim, a assumir o compromisso com a verdade bíblica que atesta a realidade da divindade de Jesus Cristo. A divindade que fez o homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado. Ele fez-se homem, um homem sujeito ao pecado. Homem, mas nunca pecou. Venceu o pecado como homem. Assim, aprendemos nessa lição que as expressões o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas, do grego dokel, né? Que significa ter aparência. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus como ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem. O pecado entrou
pelo primeiro Adão. E Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão existiu, senão eu e você não estaríamos aqui. O primeiro homem, a primeira mulher existiram, não foram fantasmas. O segundo Adão também existiu. Então, Deus, Ele mesmo, ofereceu este Filho como o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. É o preço pago para que nós pudéssemos ser libertos, porque estávamos presos aos nossos pecados, desde o pecado original de Adão. Herdamos dele, e no segundo Adão nós temos a libertação dada por Jesus, a salvação dada por Jesus. Então, estamos aqui terminando a nossa lição de hoje e nós esperamos você aqui na próxima lição. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. A você que está ouvindo, a você que está agora em casa. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, teus filhos e filhas, esposa, esposo, no teu serviço, na tua faculdade. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Até a nossa próxima aula, estaremos aqui te aguardando, na para lição número 4.